Vamos invocar o Espírito Santo, entretanto, sempre chega mais alguém, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, o segundo capítulo da nossa exortação apostólica tem como título a realidade e os desafios das famílias. Antes de falar propriamente do tema que o título refere, Amoris Laetitia, a alegria do amor, antes dos capítulos relativos exatamente a essa alegria do amor, no segundo capítulo o Papa entendeu fazer uma leitura da realidade sociológica, cultural da família no momento presente. Ireis ver que é muitíssimo interessante, aborda as grandes questões que hoje tornam complicada a vocação matrimonial e mesmo até na perspectiva cristã ajuda-nos a perceber como a Igreja também tem que fazer um caminho para ajudar melhor as famílias a compreender a própria realidade do matrimónio e a vocação conjugal. É uma vocação que nasce de um sacramento e com um sacramento e, portanto, tem uma espiritualidade importantíssima e nós, muitas vezes, colocamos o acento em aspectos meramente externos ou até técnicos e jurídicos, impondo, por vezes, um fardo muito grande em cima das famílias, sem lhes dar aqueles elementos mais espirituais e que possam ser de conforto exatamente para o crescimento e o amadurecimento das famílias. O Papa faz referência a isso e por isso mesmo é que nos capítulos seguintes ele quer tratar exatamente este grande tema da alegria do amor que deve constituir a marca da própria família. Então, o segundo capítulo intitula-se, como disse, a realidade, o olhar da realidade e os desafios das famílias. Começamos no número 31 da exortação e o Papa começa por uma afirmação fundamental, e que é esta: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Neste sentido, o Papa considera que é salutar prestar atenção à realidade concreta, por duas razões. Porque os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história. Ou seja, a história ensina-nos a conhecer e a acompanhar melhor as próprias famílias. E esses sinais da história, esses acontecimentos da história, ajudam a Igreja a ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimónio e da família. É com base nesta afirmação, de onde se partiu, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo da Igreja, que ele, por essa razão, considera oportuno recolher as contribuições pastorais que os padres sinodais lhe oferecem e acrescentar algumas outras que são preocupações dele, são preocupações pessoais da sua própria visão.
Então, feita esta introdução, o Papa olha agora para a situação atual da família. Começa por dizer uma coisa também que é muito importante, é que a Igreja, apesar dos seus limites, permaneceu fiel ao ensinamento de Cristo e olha para a realidade atual da família em toda a sua complexidade, nas suas luzes e nas suas sombras. Hoje, diz ainda o Papa, a mudança antropológica ou cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Apesar disto, à partida o Papa considera que na realidade doméstica há hoje maiores espaços de liberdade dos seus membros, que é um aspecto positivo, realçando que há uma distribuição mais equitativa de encargos, de responsabilidades e de tarefas. E isto valoriza mais a comunicação pessoal entre os esposos e contribui para humanizar toda a vida familiar. De qualquer modo, começa por aceitar uma verdade que ele exprime desta maneira. Nem a sociedade em que vivemos hoje, nem aquela para onde nos encaminhamos, permitem, por outro lado quer dizer, dificultam a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Para dizer que isto não é só uma coisa negativa, é também uma coisa positiva, porque é a própria sociedade que não suporta hoje formas e modelos do passado relativamente às famílias que, em vez de lhes serem favoráveis, lhes causaram danos. De qualquer modo, o Papa prudentemente diz: estamos conscientes da direção que estão a levar as mudanças antropológico-culturais e, nisso, verifica que as pessoas são menos apoiadas hoje do que no passado pelas estruturas sociais da sua vida afetiva e familiar. Havia suportes, apesar de aspectos errados, de formas e modelos do passado, havia suportes que a família dava e que a família acabava por ter, que facilitavam a vida afetiva e familiar. Grande parte disso, considera o Papa, na atualidade, as coisas estão comprometidas. E começa por avaliar um crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha. Eu acho que esta análise está muito bem feita pelo Papa, na medida em que muitas vezes a família é um agregado de ilhas e não é uma comunidade de família, porque é vista muitas vezes a vida da família como um aglomerado de pessoas individuais, cada uma com a sua própria vida e com os seus próprios desafios, e não propriamente uma realidade coletiva que é a família em si mesmo. E o Papa continua nesta linha a sua análise e diz: as tensões causadas por uma cultura individualista exagerada da posse e fruição, cada um das suas coisas, dos seus gostos, dos seus ideais, geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e muitas vezes até de agressividade. A juntar a tudo isto está o ritmo da vida atual, o stress, a organização social e laboral, todos eles fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Daí, exatamente, apreciar-se uma personalização que aposta na autenticidade
em vez de reproduzir comportamentos pré-fixados. Mas isto, por outro lado, traz também consigo uma liberdade de escolher a cada uma das pessoas, que permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, sem partilhar esses objetivos nobres a uma disciplina que deve ser pessoal, por um lado, mas, por outro lado, coletiva, para fazer participar dela todos os membros que constituem a família. E aí há muitas vezes uma incapacidade de cada membro se dar generosamente aos outros. Nesta linha, o Papa diz que onde diminui o número de matrimónios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. Percebem aqui estas tensões entre as liberdades individuais e a vontade de permanecer distintos, às vezes até mesmo separados, e as exigências do matrimónio, que naturalmente são mais do que uma simples convivência. São aspectos que o Papa, logo à partida desta análise, evidencia para dizer o quê? E são palavras suas. Se estes riscos sociológicos que acabamos de enumerar se transpõem para o modo de compreender a família, esta pode transformar-se apenas num lugar de passagem, aonde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos que supostamente se devem aceitar como construtores da família são deixados à precariedade volúvel dos desejos individuais ou das circunstâncias. Nesta linha, e salientando exatamente este risco que o Papa clarifica, é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se para além dos indivíduos não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, e prescinde-se de que não é tudo possível, não é tudo a mesma coisa, e não nos devemos permitir estes abusos perante uma instituição que é o ideal matrimonial. Portanto, o Papa alerta que um compromisso de exclusividade e de estabilidade, que é aquilo que deve gerar o matrimónio, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. E aqui estamos a perceber a gravidade desta questão. Muitas vezes, individualmente, deseja-se um espaço de proteção e de fidelidade, mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Eu penso que o Papa caracteriza muitíssimo bem a realidade e aborda-a com um sentido profundamente realista. E nesta linha, e perante este risco, o Papa faz uma outra afirmação, são palavras suas, muitíssimo importantes. Diz ele: como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimónio para não contradizer a sensibilidade atual. Ou seja, não podemos trocar o matrimónio pelas sensibilidades atuais porque estão na moda. Ou porque, por não ser moda já o matrimónio, sentimos inferioridade face àquilo que é moda, mas ao mesmo tempo damos lugar ao descalabro moral e humano. Se assim nos comportássemos, diz ainda o Papa, estaríamos a privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer enquanto matrimónio. Neste sentido,
Papa diz que nos é pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimónio e a família, de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. É evidente que esta é a realidade. Todos nós acabamos de ouvir e percebemos que não estamos a falar de coisas estranhas, mas de realidades que muitos de nós conhecemos, sobretudo aqueles que convivem com estas problemáticas. Portanto, é preciso também ver aqui onde é que nós falhamos como Igreja e reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar aquilo de que hoje nos queixamos. Ou seja, apresentamos de tal maneira o matrimónio com o seu fim unitivo, ou melhor, que o seu fim unitivo, o convite a crescer no matrimónio e o ideal de ajuda mútua, ficaram ofuscados por uma ênfase quase exclusiva que nós com que acentuamos o dever da procriação. Apenas quisemos que a família procriasse e fosse fiel ao dever de procriar, esquecendo-nos que muitas vezes não oferecemos às famílias as condições para que elas pudessem enfrentar com fruto e sentido de realização o matrimónio. O Papa resume neste texto que passo a ler-vos. Apresentamos um ideal teológico do matrimónio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tal como elas são e como vivem. Esta excessiva idealização, sobretudo quando não despertamos a confiança na graça que devia acompanhar a vida do matrimónio, fez com que a família não fosse tão atraente e desejável, mas, pelo contrário, quase como um fardo que se leva para o resto da vida. O Papa aqui é, na minha opinião, profundamente realista. E volta a insistir naquilo que foram muitas vezes os nossos erros. Pensamos que a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, deixamos os esposos sem verdadeiramente força para enfrentar as dificuldades. Fizemos do matrimónio mais um fardo do que um caminho dinâmico de crescimento e realização. Portanto, precisamos de voltar a dar apoio às famílias, não nos esquecendo de uma coisa que é muito importante e que o Papa diz: nós somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. Porque muitas vezes quase que sugerimos o que é que a consciência deles devia escolher, esquecendo-nos de que, naturalmente, o mais importante é que a consciência seja formada e, por si própria, seja capaz de fazer as escolhas que deve. Neste sentido, o Papa continua e diz que, apesar de todas estas circunstâncias que emergem desta análise, devemos dar graças pela maioria das pessoas que valoriza ainda as relações familiares e que querem permanecer nessa aventura, garantindo o respeito de cada um pelo outro. A Igreja aprecia naturalmente os espaços de apoio e aconselhamento das famílias, com o crescimento do amor, com a superação dos conflitos e com a ajuda na educação dos filhos. Mas não é fácil e nem sempre esta realidade é assim como nós gostaríamos que fosse.
Continuando, o Papa diz ainda que no mundo atual aprecia-se o testemunho dos cônjuges que não se limitaram a arrastar a sua relação no tempo, mas continuam a sustentá-la num projeto comum que conservam com o afeto mútuo entre si. Isto abre a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. E o Papa, a terminar esta primeira parte da análise, diz que alguns se lamentam de que nós não cumprimos o nosso papel, que é fazer com que a mensagem da Igreja aproxime o matrimónio e a família daquilo que é o reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus. Acho que Jesus, na sua pregação e na sua proximidade aos seres humanos, aos homens e às mulheres, foi muito mais capaz de os compreender e de os ajudar e de os acompanhar do que muitas vezes a Igreja é. Agora, atenção que este voltar o olhar para dentro, no sentido da maneira como agimos e se procedemos como devíamos, não nos deve, no entanto, deixar de estar atentos a esta decadência cultural que não promove o amor e a doação, mas apenas o individualismo de cada uma das partes ou membros da família. Para evitar o quê? A cultura do provisório, que leva muitas vezes os indivíduos a acreditar que o amor deve acontecer como acontece nas redes sociais, que se podem conectar ou desconectar ao gosto do consumidor ou até mesmo de bloquear rapidamente se não nos interessa. Portanto, é preciso ter em conta que realidades tão supremas como a do amor e a da família não podem ser equiparadas a esta cultura do provisório, do usa e deita fora. E também é preciso enfrentar, diz o Papa, o medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente. Nós sabemos que muitas vezes esta dificuldade de se comprometer para sempre é resultado de uma obsessão por ter o tempo livre, por ter relações que podem ser importantes de natureza profissional, social ou cultural, mas que muitas vezes acabam por nos colocar numa atitude de solidão, e quando nos encontramos aí, então é nessa altura que vamos à procura de proteção ou de receber algum serviço. Mas esta é uma perspectiva que a cultura promove numa perspectiva perfeitamente egoísta e individualista. E depois, quando assim é, tudo se torna descartável. Cada um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve e depois, adeus. Portanto, o Papa faz uma crítica, e acho que muito correta, a este narcisismo de quem usa os outros, mas alerta para o facto de que mais cedo ou mais tarde acaba também a pessoa por ser usada, manipulada e abandonada na mesma lógica. Ora bem, estes aspectos duros, difíceis, que o Papa salienta, não nos devem, de alguma maneira, fazer deixar de promover uma cultura que ajude os jovens a superar estes momentos difíceis em que muitas vezes vivem as famílias e, portanto, quando elas se formam, digamos assim, privadas destas possibilidades de garantir e de consolidar o futuro delas próprias.
Nós sabemos que em alguns países, diz o Papa, muitos jovens são frequentemente levados a adiar o matrimónio por problemas de tipo económico, laboral ou de estudo. Mas estas são as razões que aparecem externamente, porque muitas vezes o que está por detrás é exatamente o medo que eles experimentam quando a família aparece como uma realidade que os priva de todas as possibilidades que eles sentem na sua vida para o futuro. O medo de algo que eles consideram demasiado grande e sagrado e depois é visto também como uma realidade impossível. Sempre nesta linha e na perspectiva daquilo que deve ser o trabalho da Igreja para ir ao encontro dos jovens, o Papa diz isto que me parece muito importante de reter. Precisamos de encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos de quem vive corretamente que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas do coração dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo. E aí convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimónio, que muitas vezes não é uma coisa fácil. Prosseguindo a sua análise, agora através daquilo que os padres sinodais alertaram e que ele naturalmente registou, quando falam das tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação, ou uma afetividade narcisista, instável e mutável, quando tudo isto não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade, que requer espírito de oblação, capacidade de dar a vida pelo outro e de escolher aquilo que verdadeiramente dignifica e torna sublime a vida humana. O Papa fez um alerta para estas tendências culturais que levam a distúrbios da afetividade. E neste sentido diz que o preocupa imenso a difusão da pornografia e da comercialização do corpo, que é, entre outras coisas, favorecida por um uso distorcido da internet e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. O Papa não pode deixar de alertar para os riscos que traz também para as pessoas individualmente o perder-se um verdadeiro sentido da afetividade matrimonial. E por essa mesma linha diz, a crise do casal destabiliza a família e pode chegar através das separações e dos divórcios a ter sérias consequências para os adultos, os filhos e a sociedade, enfraquecendo os indivíduos e os laços sociais. É por essa razão que o Papa depois conclui, a consequência é que os fracassos resultantes de tudo isto dão origem a novas relações, a novos casais, a novas uniões, a novos casamentos fora de regra, digamos assim, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. Digamos que até aqui o Papa chamou a atenção para questões que são mais de natureza cultural e sociológica, mas que incidem depois sobre aspectos essenciais da vida matrimonial. Agora, continuando a sua análise, ele olha mais para aspectos que, continuando a ser de natureza sociológica, são também opções políticas
dos governos e que contribuem para a destabilização da família. E o primeiro destes argumentos a que ele se refere é a questão da demografia, a mentalidade antinatalista e as políticas mundiais de saúde reprodutiva. São dois aspectos distintos. Por um lado, é o ter descido tanto o número de filhos e, por outro lado, o número de filhos acontecer ainda ligado a estas políticas de saúde reprodutiva. O Papa chega a dizer que se corre mesmo o risco da sucessão das gerações que deixa de estar garantida e que dá lugar a um empobrecimento económico e a uma perda de esperança no futuro que depois não motiva para as famílias. Além disso, o Papa junta ainda outros fatores a tudo isto, como são a industrialização, a revolução sexual, o temor da superpopulação, os problemas económicos, etc. Portanto, tudo isto pode dissuadir as pessoas de ter filhos só para manter a sua liberdade e o seu estilo de vida. Ora bem, por amor da dignidade da consciência humana, a Igreja, diz o Papa, rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização e até mesmo do aborto. Portanto, o Papa naturalmente tem aqui palavras muito duras acerca destas questões e até vai ao ponto de dizer que é uma coisa notável que os políticos incentivem esta diminuição da taxa de natalidade quando nos seus próprios países o drama é de uma taxa de natalidade muito baixa e quase até de extinção do futuro desses países. Ora bem, o Papa, a esta altura e perante estes desafios que estão muito para além das próprias possibilidades dos membros da família, porque não são realidades que deles dependam diretamente, mas são fruto das sociedades em que eles estão inseridos, fala, naturalmente por causa disto tudo, do enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas das nossas sociedades contemporâneas, que naturalmente não pode deixar de afetar as famílias, deixando-as muito mais sós e até em grandes dificuldades. Aliás, o Papa diz que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão que resulta, antes de mais, da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações entre as pessoas. Todas estas consequências negativas, sob o ponto de vista da organização social, são evidentes. E o Papa agora sintetiza-as dizendo da crise demográfica às dificuldades educativas, da fadiga em acolher a vida nascente ao sentir a presença dos idosos como um peso, até à difusão de um mal-estar afetivo que chega mesmo, por vezes, à violência. Portanto, reparem, todo este quadro não é só um fator negativo para a própria família, como é também algo que atinge as possibilidades dos diversos tipos de pessoas que a constituem, dos nascituros aos idosos. Pois o Papa, para além destes aspectos mais formais da constituição política da própria sociedade, também olha para outros aspectos mais sociais, como, por exemplo, a falta de uma habitação digna, que leva muitas vezes a adiar a formalização da relação matrimonial. O Papa não deixa de afirmar e defender, a nível não só dos indivíduos, mas das famílias,
o direito a uma habitação condigna, apropriada à vida familiar, proporcional ao número dos seus membros, num ambiente fisicamente sadio que proporciona os serviços básicos para a vida da família e para a própria comunidade. E depois conclui: uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Isto mostra, diz o Papa, que devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos dos indivíduos. A família é um bem que precisa de ser protegida, diz o Papa. Portanto, a defesa destes direitos é um apelo profético a favor da instituição familiar, que deve ser respeitada e defendida contra todas as formas de agressão, e infelizmente são tantas. As famílias, diz ainda o Papa, têm, entre outros direitos, o de poder contar com uma adequada política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico, económico, social e fiscal. E o Papa vai mais longe e corajosamente diz que as coerções, as limitações económicas excluem o acesso das famílias à educação, à vida cultural e à vida social ativa. O atual sistema económico produz várias formas de exclusão social. As famílias sofrem de modo particular com os problemas relativos ao trabalho. Penso que o Papa fez aqui uma paragem em Portugal e analisou a nossa condição e retratou-a muitíssimo bem. Depois, aonde é que tudo isto conduz? Conduz a que, em todo este condicionalismo sociocultural, as famílias constituem-se de forma desarticulada e muitas vezes separada. Há muitos filhos nascidos fora do matrimónio e muitos são os que em seguida crescem com um só dos progenitores e ainda por cima num contexto familiar ou alargado com outros filhos de outros matrimónios ou reconstituído muitas vezes nestas mesmas circunstâncias. Todo este contexto e todo este mundo social e familiar, de alguma maneira desprotegido e atacado por tantos aspectos culturais, leva a uma das coisas que verdadeiramente hoje mais preocupam o Papa, e nós sabemos de que maneira. A exploração sexual da infância constitui uma das realidades mais escandalosas e perversas da sociedade atual. E repete e insiste, o abuso sexual das crianças torna-se ainda mais escandaloso quando se verifica em ambientes onde deveriam ser protegidas, ou seja, particularmente nas famílias, nas comunidades e nas instituições cristãs. Bom, tema tão caro ao Papa que nos deve levar a tê-lo profundamente em conta. Agora, o Papa aborda outro tipo de questões e vou tentar, para ganhar tempo, enumerá-las sem as desenvolver demasiado. A primeira questão que o Papa aborda, na sequência destas outras mais de tipo moral ou espiritual, são aquelas que são de natureza cultural, histórica e social e própria, muitas vezes, de alguns tipos de países. As migrações, que o Papa diz, constituem outro sinal dos tempos que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequências sobre a vida familiar. Nós vimos durante anos
o Mediterrâneo ser atravessado por ondas migratórias vindas dos países africanos ou de outros países, de outros continentes, e hoje vemos a própria guerra obrigar a deslocações, migrações internas ou externas de grandes massas da população, como é o caso da Ucrânia. A necessidade de manter e desenvolver este testemunho evangélico, que felizmente a Igreja tem promovido neste sentido, disse o Papa, aparece hoje mais urgente do que nunca. Porque se, por um lado, a mobilidade humana resulta de situações de violação dos direitos, de guerras e de outras situações dramáticas que obrigam a essa mobilidade, então também precisamos de cada vez mais aceitar e reconhecer que uma verdadeira riqueza da mobilidade humana, tanto para a família que emigra como para o país que a recebe, é um facto. A migração forçada das famílias em consequência de situações de guerra, como aquela que está a acontecer na Ucrânia ou nos países africanos, perseguição, pobreza e injustiça, marcada pelas vicissitudes das viagens, quando chegam verdadeiramente a um lugar onde podem estabilizar e construir de novo a sua vida, não deixam de ser verdadeiros dons e vantagens para a vida dos países que os acolhem. Nós estamos a verificar como os ucranianos, e eram já umas dezenas largas de milhares que existiam em Portugal, agora praticamente duplicaram, o que significa que os ucranianos que aqui viviam se sentiram acolhidos e integrados na nossa cultura e por isso chamaram a si os seus atingidos pela guerra. Portanto, as migrações revelam-se muitas vezes, como é o caso agora, particularmente dramáticas e devastadoras, tanto para as famílias como para as pessoas, quando têm lugar à margem da legalidade, ou são forçadas pela guerra, ou são sustentadas, infelizmente, por circuitos internacionais do tráfico de pessoas. Perante tudo isto, mulheres e crianças não acompanhadas, forçadas a estadias prolongadas em locais de passagem de um país para o outro, em campos de refugiados, aí vê-se que não é possível iniciar um percurso de integração e sujeita muitos dos membros destas famílias migrantes a grandes traumas e a situações de grande sofrimento. Mas o Papa depois tem também uma palavra para aquelas que são as perseguições de natureza religiosa, as perseguições dos cristãos, bem como de outras minorias étnicas e religiosas, constituem uma grande prova, não só para a Igreja, mas também para toda a comunidade internacional. Creio que é um tema muito querido ao Papa e por isso ele o desenvolveu com esta profundidade que acabamos de ver. E agora, passando ainda a outro dos desafios, fala das famílias com pessoas deficientes, que merecem grande admiração por aceitarem com amor as provas difíceis dos seus membros deficientes. E o Papa reconhece que as pessoas com deficiência são para a família um dom e uma oportunidade para crescer no amor, na ajuda recíproca e na unidade. Põe especialmente em questão o modo como se vive hoje a lógica do acolhimento, que deve ser de misericórdia e de integração das pessoas frágeis. Nomeadamente nesta linha, o Papa faz uma referência aos idosos que devem ser rodeados de carinho e que ele considera uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de alertar para o facto de que nas sociedades altamente industrializadas, os idosos
correm o risco de ser vistos como um peso. Enquanto a valorização da fase conclusiva da vida, diz o Papa, é hoje ainda mais necessária porque na sociedade atual se tenta de todos os modos possíveis ocultar o momento da passagem, com todas as questões da eutanásia e da morte assistida. E por isso a fragilidade e dependência do idoso são inequivocamente e iniquamente exploradas por mero proveito económico. Mas, a terminar tudo isto, o Papa quer ainda assinalar a situação daquelas famílias que caíram na miséria, penalizadas por tantas maneiras, que limitam a sua vida e o seu sentirem-se verdadeiramente pessoas aceitas na sociedade, onde falta uma casa, onde faltam direitos, onde falta tudo e mais alguma coisa. Nestas situações difíceis, diz o Papa, em que vivem as pessoas mais necessitadas, a Igreja deve pôr um cuidado especial em compreender, consolar e integrar, fazendo com que se sintam apoiados na rocha, que é a Mãe Igreja, que é chamada a levar-lhes a misericórdia e o conforto divinos. Aqui o Papa termina, digamos assim, as grandes questões que analisou e que descrevem a situação atual da família e agora refere-se a alguns desafios que são particularmente importantes ter em conta e que o Papa sente-se no dever de alertar para eles, também para indiretamente alertar os Estados e os países que não concorrem para que estes desafios sejam verdadeiramente enfrentados. E o primeiro a que se refere é a questão da função educativa. E reparem que as condições de trabalho e de vida social e cultural que hoje são criadas às famílias levam a que os pais cheguem a casa cansados e sem vontade de conversar. Em muitas famílias já não há sequer o hábito de comerem juntos. Cresce uma grande variedade de ofertas de distração para além da dependência da televisão. Tudo isto torna difícil a função educativa dos pais e até mesmo a transmissão da fé aos filhos. Naturalmente, o Papa alerta para a necessidade de prevenir problemas futuros que dirão respeito, sobretudo, àqueles a quem faltou este papel educativo por parte dos pais. Outro desafio que o Papa refere tem que ver com aquilo que todos nós conhecemos muito bem como um dos maiores flagelos do nosso tempo e que faz sofrer tantas famílias. A questão da toxicodependência, que não raramente acaba por destruir as próprias famílias. E ligada à toxicodependência, temos também outras formas de dependência, como são o alcoolismo, os jogos de azar e uma série de outras dependências. Diz o Papa, devemos estar atentos às graves consequências que todos estes problemas causam e à ruptura que provocam em famílias, algumas de si já destruídas, com filhos desenraizados, com idosos abandonados, com crianças que são órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regra. Diz ele que há, infelizmente, em muitos países, tristes situações provocadas por tudo isto, que geram violência familiar e que são terreno fértil para novas formas de agressividade social. Famílias, conclui o Papa, onde as relações entre os pais costumam ser conflituosas
e violentas, e ao mesmo tempo as relações entre pais e filhos se caracterizam por atitudes hostis em vez do diálogo, da construção e do amor. Naturalmente, nós compreendemos que o enfraquecimento a que a família é sujeita na atual cultura torna-a cada vez mais incapaz de ser um benefício para a sociedade. Nós, hoje em dia, já não nos damos conta claramente de como a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena e, de alguma maneira, favorece um compromisso estável e torna possível a fecundidade a favor de uma sociedade melhor. Nós estamos confrontados hoje com uma grande variedade de situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida, mas que vai à revelia e contra os benefícios que as famílias verdadeiras poderiam trazer às mudanças sociais e culturais. Falamos das uniões de facto, ou das uniões de pessoas do mesmo sexo, ou até simplesmente de formas de vida um pouco bizarras, podemos dizer, mas que são equiparadas ao matrimónio. E o Papa conclui com esta afirmação que me parece profética: nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante futuro à sociedade. É bom que nos convençamos disto. Nenhuma situação ou união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. Ora bem, depois o Papa faz ainda alguma referência a práticas de culturas antigas, tradicionais, ligadas à poligamia, aos matrimónios combinados, às convivências e a práticas de convivências não orientadas para o vínculo institucional. E há outras alternativas no meio de tudo isto que a sociedade oferece, mas que são características, ou melhor, mas que não possuem as características da exclusividade e indissolubilidade, e a abertura à vida acaba por aparecer como uma proposta antiquada entre muitas outras. O Papa chega mesmo a falar de um processo de desconstrução jurídica da família e do matrimónio. Todavia, diz o Papa, não deveríamos levar ao desprezo o matrimónio, mas à redescoberta do seu verdadeiro sentido e à sua renovação. E a concluir, diz, por muito ferida que possa estar uma família, ela pode sempre crescer e renovar-se a partir do amor. É neste sentido que o Papa, a terminar exatamente o capítulo, fala ainda de algumas melhorias notáveis que, apesar de todos estes dramas, se têm verificado, entre as quais salienta o reconhecimento dos direitos da mulher e a sua participação no espaço público, que contrasta com aquilo que é a violência vergonhosa que muitas vezes atinge as mulheres através dos maus tratos familiares ou de outras formas de escravidão. O Papa diz que isto são ainda vestígios de culturas patriarcais, mas, por outro lado, também há hoje outras realidades, como já referiu antes, o aluguer de ventres ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino da cultura mediática contemporânea. Diz o Papa que, cada vez mais, a Igreja se deve empenhar no promover uma idêntica dignidade entre o homem e a mulher,
e a alegrar-nos com a superação das velhas formas de discriminação e do desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias. O Papa convida a aderirmos à obra do Espírito Santo no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos. Salienta, naturalmente, aqueles muitos homens que, conscientes do seu papel da família, o vivem com as qualidades peculiares da índole masculina e, assim, evitam que gravemente a vida da família, sobretudo no aspecto de educação dos filhos, seja atingida e, de alguma maneira, atingida por uma não correta integração na sociedade. Portanto, valorizando aqueles momentos em que a cultura favorece também o papel positivo da figura masculina e dos pais no seio da família. Outro desafio, e estamos quase a terminar, e creio que o nosso tempo também está quase a terminar, outro desafio é aquele que diz respeito aos desvios, como já referimos, da vida afetiva. A vida humana, a identidade humana, é determinada por uma opção individualista, que também muda com o tempo e tem levado a algumas questões delicadas, como é a questão do género. É bom não esquecer, diz o Papa, que o sexo biológico e a função sociocultural do sexo, aquilo que hoje se chama gender, podem se distinguir, mas não separar. E diz mesmo que manipular o ato gerativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher, é um atentado contra a dignidade humana. A terminar, o Papa diz: não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos omnipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. E mesmo a terminar, o Papa dá graça por todas as famílias que ainda conseguem tentar ser o mais perfeitas possível, que vivem no amor e realizam a sua vocação, muito embora todas as dificuldades em que se encontram. E a esses pede: não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Os grandes valores do matrimónio e da família cristã correspondem, diz o Papa, e é verdade, à busca que atravessa a existência humana. Portanto, devemos libertar em nós todas as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, em ações transformadoras e em verdadeira imaginação da caridade. Queridos amigos, desculpem ter feito hoje um bocadinho quase à pressa, mas foi para estar no tempo, mas deu para perceber que o Papa aborda as questões delicadíssimas da vida familiar na atualidade. Eu acho que é deste quadro que precisamos de partir para depois recuperar os grandes valores tradicionais da espiritualidade familiar e matrimonial e que nas próximas sessões iremos enfrentar. Eu creio que o nosso tempo hoje deve estar mesmo a terminar, mas espero que fiquem com o desejo de ir voltar a ler este segundo capítulo da exortação apostólica, para assim nos prepararmos com este olhar sobre a realidade para redescobrir e, sobretudo, incentivar a espiritualidade familiar. Não se esqueçam daquilo que o Papa disse logo no início, que o matrimónio é exatamente uma vocação que assenta num sacramento e que é naturalmente seguido, escolhido, vivido pela grande maioria dos batizados, porque a grande maioria das pessoas são casadas e têm vocação ao matrimónio. E todos nós, se não constituímos uma família,
nascemos numa família que foi constituída para nos dar o ser e a vida. Portanto, em todos os casos, devemos estar gratos a Deus pela experiência familiar que tivemos e por incentivar a que no mundo atual, apesar dos riscos e dos desafios, se continue a construir a família nesta mesma dimensão.